feito da gente. Faz mais vídeos, tá? Todos com mais de 10 segundos. Pode começar, o Felipe, se quiser, a gente tá pronto. Tá. Boa tarde, meu povo. Estamos ao vivo aqui pela Contribuinte TV nesta quinta-feira, dia 9 de outubro. E como sempre, ao lado do meu parceiro de bancada, Alisson Leguizamon. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. E, pessoal, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. E para você estar acompanhando a gente aqui no YouTube, clica no sininho, se inscreve, que sempre que a gente subir uma live, um assunto, um bate-papo legal, vocês vão ficar antenado com a gente, Maicon. Com certeza, Alisson. É muito importante esse apoio, então vão se inscrevendo aí no nosso canal e tudo mais. Mas, Alisson, hoje a gente tem uma entrevista para lá de especial, Com a gente certeza. pode dizer até que bombástica, pelo seguinte sentido. Eu costumo dizer, até, já cumprimentando aqui o nosso convidado do dia, que você, eu acho que hoje é a figura mais importante dos últimos 10 anos da política. Por tudo que o senhor já representou, né? Tanto aqui como senador, líder do governo, ex-senador da República, foi presidente da Petrobras nos anos 90, já foi ministro, já foi tudo. E hoje o senhor, a gente vê que está voltando, né, ativa na política, foi candidato nas eleições de 2024, e hoje preside o partido do PRD. A gente vai falar de tudo um pouco, Delcídio, já cumprimentando o senhor e agradecendo por ter aceito esse convite, mas eu já quero iniciar perguntando principalmente sobre a sua atual realidade. Hoje o senhor é presidente estadual do PRD, e eu quero saber, perguntando para o senhor aí, qual que é o planejamento, sendo direto, que aqui na Contribuinte TV a gente é direto, já para o ano de 2026. O que a gente quer saber é o seguinte, o PRD vai ter candidato ao governo, vai ter candidato ao Senado, o que a população pode esperar, porque hoje a gente vive uma realidade que a gente, pelo menos, né, até o atual momento, a gente vê o Riedel caminhando para uma reeleição tranquila, o Reinaldo é cotado aí como senador e tudo mais, né? Um grupo político forte que se consolidou nos últimos anos, então a gente quer saber a realidade do PRD. Qual que é a realidade, Delcídio? Bom, primeiro, te cumprimentar, Mike, Alisson, todos que nos acompanham aqui, né, nessa live aqui, e vocês que são muito assistidos, especialmente o Contribuinte TV. Muito obrigado. Aqui através desse meio respeitado no nosso estado e, evidentemente, fora daqui também. O PRD é um partido resultante da fusão do PTB, do antigo PTB, com o Patriota. Sim. Evidente, eram partidos que enfrentavam dificuldades, né, financeiras em função de administrações anteriores, né, e que nos levaram aí a reorganizar esses partidos, e especialmente o partido resultante dessa fusão do PTB com o Patriota. Agora nós estamos começando a tirar o nariz fora d'água. Sim. Nós colocamos financeiramente o partido em ordem, acabou aquela história de bloqueio de conta. Ah, não, porque o PTB, o Delcídio, são caloteiros, não sei o quê, mas nós somos vítimas de administrações anteriores. Então, o PRD, hoje, ele se consolida no Brasil, com lideranças importantes, se preparando para as eleições de 2026. Há alguns meses atrás, nós fizemos uma federação com Solidariedade, que vocês conhecem bem, acompanham de perto, é do Paulinho da Força. Sim. Então, hoje, nós somos uma federação, vai ser homologada agora pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, fica o PRD e o Solidariedade juntos. Com isso, nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos montar chapas fortes, não digo em todos os estados brasileiros, mas o suficiente para eleger bancadas estaduais, federais especialmente. E vamos lançar candidato ao Senado e candidato ao governo. Aqui no Mato Grosso do Sul, então? Sim, aqui no Mato Grosso do Sul e em outros estados também. Então, batendo na tecla que é o mais importante, porque é o seguinte, Delcídio, a Contribuinte TV, a gente dá espaço para todos os players da política, diferente dos veículos comerciais, todos os partidos têm espaço aqui, independente de quem está na posição ou na oposição, e é uma preocupação falando até como analista. Por quê? Não porque a gente discorda do governo Riedel,
mas porque a gente defende uma democracia com várias candidaturas, que eu acho que isso é bom para o povo, né? Eu concordo. Então, a gente até pode, isso daí tenho Sim. certeza que vai sair em vários veículos, pelo menos na Contribuinte vai sair. O PRD, então, lança candidato ao governo e ao Olha Senado do só. Mato Grosso do Sul. Na verdade, é importante, até deixando mais clara Sim. a minha resposta para vocês e para quem nos acompanha, nós temos essa federação e, junto conosco, virá a Democracia Cristã, que é um partido conservador, um Sim. partido já que tem uma longa história, veio Sim. no pós-guerra, Sim. depois da Segunda Guerra. Foi a Democracia Cristã que levantou a Alemanha de novo, a Sim. Itália, os Países Baixos, Holanda, Bélgica, e aqui no Brasil também. Esse partido era comandado pelo Emael, vocês lembram? Sim. Figura Musiquinha. nacional conhecida. Ei, Mael, né? Isso mesmo. Sim, Mas agora ele está sendo presidido pelo João Caldas. sim, É um deputado federal por Alagoas de vários mandatos. sim. É pai do atual prefeito de Maceió, que vai ser candidato Que é um a governador. fenômeno lá, né? Que é um fenômeno, cara. Sim. É o tal do JHC. do JHC. Ele é um fenômeno lá, hein, Delcino? João Henrique Caldas. É João Henrique Caldas. A esposa, a mulher, é senadora da República. E ele começou agora um trabalho forte do Democracia Cristã em vários estados Sim. brasileiros e trazendo lideranças importantes do Nordeste, do Centro-Sul, do Sudeste. Então, essa aliança, ela está buscando, inclusive, um candidato a presidente. Eu acho que tem que ter. E que logo, logo, vocês vão ter notícias desse candidato. Mas, independentemente de qualquer coisa, do seu ponto de vista político, esse grupo, ele é um grupo que não está fora da polarização, Sim, Sim. não vai, ele vai por um outro caminho de discussão de projetos, de Sim. uma política que o povo espera, porque o povo está cansado dessa polarização. E aqui em Mato Grosso do Sul, mais especificamente, nós somos oposição ao atual grupo político que comanda esse Estado aqui e no meu ponto de vista, os números demonstram, né, sim, que alguma coisa não anda bem no Estado. Nós somos o último no Centro-Oeste. Se você pegar os 6 estados, contando o Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira um com o outro, nós estamos em último também. Nós temos uma posição geopolítica absolutamente favorável. O Paraguai crescendo. O Paraguai hoje é grau investimento na Sim. América do Sul. Confiável, estável. Até agora, nós não conseguimos nos beneficiar de tudo isso que está acontecendo no Paraguai. A Bolívia agora vai ter segundo turno. Entre dois candidatos que, no final das contas, vão acabar comandando o país juntos. sim. Um é de centro e outro é de direita. Acabou então a hegemonia do Evo Morales lá. Acabou. Do movimento ao socialismo, Sim. acabou. E era necessário isso porque eu que convivo muito lá e com projetos nessa área de gás, e Sim. tal, de petróleo e energia, essa disputa, inclusive o atual presidente, que é do movimento ao socialismo, que a gente chama de Lúcio, né? Sim. É o Luiz Arce, ele não se candidatou à reeleição exatamente para dar uma zerada no jogo. Sim, Ele foi muito prejudicado na sua gestão pelo ex-presidente Sim. Evo Morales. Então, eu acho que agora a Bolívia ela entra num momento de estabilidade. E quem conhece a Bolívia é um país riquíssimo. Sim. Riquíssimo do seu ponto de vista de agronegócio, riquíssimo do seu ponto de vista de gás natural, de produção de combustíveis, riquíssimo em minérios, e está numa posição estratégica na América do Sul, até porque eu vejo aqui os discursos, né? A bioceânica, parece que descobriram a pólvora, né? A bioceânica daqui, primeiro, é uma rodovia, sim, né? É um transporte de carga em rodovia, nós já conhecemos o que isso representa, especialmente num país como o Brasil, onde a rodovia impera, não vou dizer o porquê Sim. e o que está por trás de tudo isso Sim. aí, que é óbvio, né? sim, Mas o importante,
você transporta grandes cargas por rio, por mar ou por ferrovia. Sim. O porto estratégico da América do Sul para exportar para a Ásia, e o que é importante? Outros portos que estão, Arica, mas o porto que é decisivo nas exportações para a Ásia é o porto de Xangai, que é um porto que os chineses fizeram no sul do Peru. E esse porto é um porto chinês, mesmo puro sangue, porque, inclusive, quem construiu foi a COSCO, que é uma empresa estatal chinesa. Sim. Sim. Agora, recentemente, quando o Xi Jinping veio ao Brasil no encontro do G20, ele ficou 2 dias no Peru, por causa desse porto. Então, esses países todos, Paraguai, Bolívia e nós aqui em Mato Grosso do Sul, Sim. como outros estados do Brasil, como Mato Grosso, Acre, Rondônia, nós vamos ser beneficiados pela nossa posição estratégica. Mas a exportação de volume vai ser via Xangai. E um detalhe importante, a ferrovia da Bolívia, ela está funcionando. Sim. Sim. E faltam algumas centenas de quilômetros para chegar em Xangai. Ou seja, se você tiver uma alternativa de estrada, uma alternativa de ferrovia, evidentemente, você vai optar pela ferrovia, Sim. que tem um transporte muito maior de carga e é muito mais econômico. Sim. E sem falar no Rio Paraguai, que está passando por uma transformação grande que ninguém comenta aqui nesse estado, ninguém fala nada. Mas o Rio Paraguai ele vai ser um modal de transporte, não só para descer com o minério de Corumbá, que é um projeto que eu conheço bem, porque quem comprou essa mina na época Sim. pela Vale do Rio Doce fui eu, do governo do estado aqui, o governador era o Pedrocian, Sim. na época. A produção está aumentando, né? E, ao mesmo tempo, quem vai cuidar do transporte desse minério não está olhando só o escoamento do minério de ferro via Uruguai, via Argentina e depois vai para a China, para Roterdã, Sim. na Holanda, né? Mas está vendo que vai subir. Daqui a pouco sobe combustível, sobe fertilizante, e eu não podia deixar de destacar também que Sim. a Europa começou, a Comunidade Econômica Europeia começou com integração energética, né? E o gás natural boliviano ele tem uma importância vital, não só sobre a Bolívia, de arrecadação, que é o que essa turma que está aí se preocupa, é só em arrecadar. Sim. Né? Agora, não se beneficiaram, o Mato Grosso do Sul não se beneficiou, tirando as usinas a gás que eu fiz na época que eu estava na Petrobras, nós podíamos estar produzindo aqui diesel, gasolina, fertilizante, o gás de cozinha, ficou tudo para trás, porque eles só estavam preocupados com a arrecadação e com o imposto. Sim. Né? Então, o que isso representa para o nosso Estado para mudar completamente o nosso futuro? Sem falar em tecnologia, que quem não abraçar a tecnologia, vocês são tecnológicos, vocês Sim. operam com tecnologia. Exatamente. Né? Levam informação com tecnologia. Sim. E tecnologia teve um papel sempre menor, quando, na verdade, quem não tiver com tecnologia na mão, não avança. Não avança, Mike. Então, nós precisamos olhar o potencial que o nosso Estado tem, nós não merecemos ficar em último lugar. Mas aí vão construindo nessa imprensa, em boa parte dos órgãos de imprensa, né, que isso aqui é uma maravilha, que cresce mais do que qualquer Estado brasileiro, não alcança o Centro-Oeste, mas, nem com alguns anos pela frente. Então, nós temos que mudar a cabeça, discutir um projeto de Estado, né? Discutir planejamento do desenvolvimento econômico e social do Estado. Hoje nós não temos debate nenhum. Ninguém debate nada aqui. Não tem. É tudo... Tem uma música do Cidade, você me chama, não quero ir para o cinema. É isso aí. Que, inclusive, essa era a nossa preocupação, Delcide, porque ano passado, nas eleições de 2024, a Contribuinte teve um papel de destaque fazendo uma sabatina com todos os candidatos a prefeito. Os veículos menores, com exceção, né, do Media Max, Top Media, só a gente que fez isso, e a gente já anunciou nas redes sociais que vamos fazer também em 2026, dando espaço igual para todos os candidatos ao governo. Você falou aí dessa campanha, né, dessa trajetória de oposição, antes de passar para o Alisson, do PRD hoje, o que é natural participar do debate. O que eu quero saber é o seguinte, a população do Mato Grosso do Sul.
Já tem algum nome ventilado que você pode falar? Ou você, por enquanto, está trabalhando nos bastidores? Ou até a gente pode esperar aí um Delcídio candidato ao governo? Qual que é a sua projeção hoje? Você quer voltar para Brasília? A gente sabe que você já prestou um trabalho importante lá. Ou você também estaria aberto a participar desse debate, que eu acho que Sim. seria um baita de um debate. Já pensou um Sim. Delcídio candidato a governo, Alisson? Olha, eu gostaria de debater com alguns caras que estão aí. Viu? Você gostaria, Delcídio? É uma turma ruim de serviço pra cacete, né? Mas, voltando, Sim. agora, recentemente, eu vi uma pesquisa, eu fiquei quase um ano fora. Sim. Trabalhando, voltando para a área que sempre foi minha praia, que é essa área de energia que todos vocês conhecem, Sim. mineração, gás. Você tem currículo petróleo. nisso, né? Minha vida inteira foi nisso como engenheiro. Sim. Eu não sou um político de carreira. Sim. Eu virei político depois. Sim. Eu sou engenheiro, acima de tudo. Hoje, qual que é a preocupação nossa? É montar um partido forte. Que não adianta, você se lança candidato, mas e a base? Sim. E nós já passamos por 2 eleições com o PTB e com o PRD, a gente já sabe bem quem é quem. Sim. Hoje nós estamos separando o joio do trigo. Sim. Então, hoje a preocupação é o seguinte, é uma preocupação de estruturar os partidos. Acabei de falar para vocês aqui, o PRD, o Solidariedade e o DC, com gente que tem condição que quer entrar na política e essa turma aí não deixa entrar, né? Caras de nível que querem ter um compromisso com o Estado, com a população. Então, nós estamos agora numa fase de organicidade, ou seja, estruturar os partidos nos diretórios, nas cidades polo, para depois a gente vir crescendo. Nós temos como meta eleger um deputado federal pela federação e um deputado estadual, e eleger um deputado federal e um deputado estadual pela democracia cristã. Agora, nós vamos fazer a disputa para o Senado e para governo do Estado, para mostrar o nosso projeto, a nossa proposta, e que ninguém fala, que ninguém discute nada aqui. Então, nós vamos para cima. Ah, mas não sei o que lá, mas os caras vêm atropelando. Não tem nenhum problema, quem tem a obrigação de ganhar são eles, não somos nós. Agora, eu aprendi na minha vida política, é o seguinte, que você vai batendo. O PT, agora o PT mudou um pouco, mas lá atrás, se tinha cidade de 5 mil habitantes, vamos lançar candidato. Porra, mas 5 mil habitantes? Mas não é. É ir batendo nas teses, fazendo um discurso político. E foi assim que o PT cresceu. Foi assim que o PT cresceu. Então está na hora de retomar essa forma de fazer política. Perfeito. Porque hoje, lamentavelmente, política aqui no Estado ou é porrada no cara, perseguição, se o sujeito é contra, ataque à família do cara, a mulher, os filhos, as filhas, a mãe, o pai, né? E dinheiro. Sim. Acho que essa próxima eleição não vai ser uma eleição onde esse grupo que manda no Estado, que esse grupo espera. Porque há hoje, efetivamente, uma frustração da população com essa situação em que vivemos, né? E a população quer saber do seu futuro, para onde é que nós vamos. Sim. E um detalhe importante, o dinheiro que eles tinham, eles não têm mais. Até porque já estão contingenciando o orçamento. Sim. Eu conheço o governo. O governo começou a contingenciar o orçamento, começou a negociar antecipação de receita. Pode contar que o barco está fazendo água. Então, acho que 26 é um ano muito importante para a gente começar a escrever uma nova história para Mato Grosso do Sul, que não é essa, que já cansou todo mundo. Porque é o mesmo, se você pegar os caras todos, mesmo um sendo oposição, é o mesmo grupo político que manda nesse Estado desde a fundação de Mato Grosso do Sul. Perfeito. Aí você pega... Mais ou menos isso mesmo. Por que Mato Grosso mudou? Porque Mato Grosso teve empresário, teve executivo que comandou o Estado, caras experientes, caras que sabem fazer conta, né? Que não operam só com dinheiro, estrutura em campanha, todo mundo precisa.
né? Sim. Para fazer campanha. Sim. Agora, que tinham ideias e que tinham legitimidade e não perseguiam ninguém, não sacanearam ninguém. Olha o que está acontecendo em Mato Grosso. Sim. Ou seja, e a bola da vez éramos nós. Aí falavam, não, eles vão ficar sem o Porto de Santos, porque eles estão não fazem divisa com São Paulo, com Minas Gerais. Mato Grosso saiu por Santarém, pelo norte. Sim. E hoje é essa máquina. Goiás Sim. não precisa nem falar. Sim. Então, há algo de errado. Há algo de errado no reino da Dinamarca. Tem alguma coisa estranha que tem reino que da ser Dinamarca. mudada claramente. Alisson, tem perguntas para o nosso convidado, Delcídio do Amaral? Tenho sim. A pergunta minha para o ex-senador, para o Delcídio, é que até trazendo, além das informações que você agregou de contingenamento, de contenção de gasto, também hoje o Mato Grosso do Sul é o estado que tem a maior tributação, a gente paga o maior imposto no Brasil inteiro e principalmente na área do Centro-Oeste. Mas a minha pergunta é ainda sobre essa linhagem que foi desde da primeira eleição do Reinaldo Azambuja, que foi quando o senhor enfrentou ele, até a sucessão, que foi um marco histórico que um grupo político conseguiu fazer o sucessor. Se o Delcídio do Amaral ganhasse em 2014, como você planejaria, ou como o senhor acreditaria, que poderia áreas do Mato Grosso do Sul ter sido desenvolvidas? Teria sido diferente? Delcídio ganhou em 2014. Teria sido diferente tudo, hein? Respondendo para o Alisson a pergunta, e para você, mãe, é o seguinte: eu faria tudo diferente do que a República de Maracaju faz. Primeiro, seria um Estado cidadão, porque eu sou uma pessoa por formação, Sim. eu sou cristão, eu sou engenheiro, eu tenho a honra de ter nascido em Corumbá, uma cidade emblemática, histórica, que tem um simbolismo enorme, Sim. não só para o nosso estado, mas para todo o Centro-Oeste e para o Brasil. Sim. Primeiro, um estado de diálogo. Eu me fiz na vida no diálogo. Eu sou um homem de ouvir, de mudar, de não ter vergonha de mudar de opinião. No trato com as pessoas, eu sempre atendo todo mundo. Basta andar, por exemplo, comigo. Se eu andar pelo estado, as pessoas vêm. Elas não me veem como uma barreira, como alguém que ninguém pode encostar. E com uma pessoa acessível, né? Acessível. Então, brincam comigo, conversam. Eu sempre fiz política assim, né? Um governo... Eu vejo os caras falarem, governo municipalista, eles não sabem nem o conceito de municipalismo, o que é. O que eu fazia? Andava o tempo inteiro, eu parava em casa domingo. E domingo, normalmente, na hora do almoço. O que eu estava fazendo? Eu estava dentro de aldeia, eu estava dentro de assentamento, eu estava andando nos municípios, eu estava assumindo investimentos. Eu chegava em Brasília, já corria atrás, não como alguns que falam que liberaram dinheiro para não sei aonde, não sei o que lá, e o dinheiro está perdido, ninguém sabe nem onde é que está. Né? Então, seria, acima de tudo, um Estado desenvolvimentista, progressista, tecnológico, né? De oportunidades, de qualificação de mão de obra, mas, acima de qualquer coisa, um Estado cidadão, fraterno, solidário e de generosidade, de gente que estende a mão. E com a maior tranquilidade, que eu também sou contra, né? Se eu tivesse sido eleito em 2014, era um governador de um só mandato, porque eu ia promover as mudanças necessárias para alterar completamente o futuro do nosso estado e o futuro da nossa gente. E não essa mesmice que entra governo, sai governo, e os caras vão para o segundo mandato e aí querem fazer o sucessor. Eu acho que a mudança ela é sadia para a política de um país, de um estado, para a economia. Então, seria um governo assim, olhando a questão de meio ambiente com equilíbrio, com bom senso, olhando, não se escondendo de etnia indígena, né? Ou seja, um mandato permanente junto a quilombolas, etnias, assentados,
trabalhar fortemente numa coisa sensata, do seu ponto de vista de demarcação de terras indígenas, do seu ponto de vista de infraestrutura para os assentamentos que produzem também, Sim. mas tem que ter a infraestrutura para que tudo dê certo, né? E, claro, focado principalmente, que é o papel de um governo, planejar, para concluir, planejar, ou Sim. seja, qual é o norte que o Estado tem, vis-à-vis com os nossos países que são vizinhos, com os nossos estados Sim. que a gente faz fronteira e com o país. Planejamento primeiro. Educação, saúde e segurança pública. O restante deixa os outros fazerem, os empresários fazerem, a sociedade sul-mato-grossense fazer, que eles fazem muito melhor. Ou seja, é cuidar especificamente daquilo que é atribuição do Estado. E, em alguns casos, inclusive, fazendo projetos também inovadores e mudando um pouco essa lógica de uma presença acentuada do Estado, que custa caro e leva a essa situação que você falou, de ter uma carga tributária gigante, né? E quem gera emprego, quem produz, acaba sendo prejudicado por causa dessa política. Eucídio, uma pergunta agora que eu quero fazer para você. Eu sei que você, além de ser um político técnico que fala muito sobre gestão, tudo que você está falando aí, você também é muito ligado a essas questões ideológicas e sempre se posicionou. Sim. Atualmente aqui no Estado, a gente está dividido em que sentido? O PT anunciou que vai fazer uma oposição ao Riedel, mas ficou os 3 anos aí no governo Riedel. Agora anunciaram que vai ter candidato ao governo, tudo mais, estão sinalizando para uma oposição, justamente com o PRD, que você falou que hoje está na oposição. E mais recentemente, isso surpreendeu a todos, o Reinaldo Azambuja finalmente sinalizou, ou pelo menos, né, se filiou ao Partido Liberal, vai tocar aí o partido. O Valdemar Costa Neto esteve aqui presente na filiação dele, e tudo indica que ele e o Eduardo Riedel estão caminhando, ou pelo menos sinalizando que vão estar nesse campo da direita dessa vez nas eleições. Como que o PRD vai se posicionar diante disso? Tendo PL, PP, né, com Riedel e Reinaldo Azambuja sinalizando para a direita, mesmo que ainda não aceitos, e eu falo isso porque o Contribuinte é o veículo posicionado aqui no Estado à direita, com um público conservador. Eu posso afirmar que momentaneamente eles ainda não são aceitos, pelo menos pela base mais ideológica, bolsonarista. E tem o PT agora que está sinalizando, o Zeca do PT na Assembleia, Pedro Kemp, um grupo que estão falando que o Fábio Tradi pode liderar ele sendo candidato ao governo. Qual que vai ser a posição de vocês ideológica nesse campo aí? Nós, na verdade, Ou contra essa polarização? nós somos contra a polarização. E nós estamos montando com o PRD, com Solidariedade e Democracia Cristã, se você olhar pelo histórico desses partidos, Sim. tirando o PRD, que é mais recente. Sim, O PRD é um partido de centro, sim, o Solidariedade, até pelas origens que são sindicais, sim. de centro-esquerda, Trabalhista, né? trabalhista, e o outro lado, o que é? É a democracia cristã, que são os conservadores, ou seja, uma frente ampla, mas que não aceita nem o lado do seu Reinaldo e nem o lado do seu Zeca. Sim. Né? E eu vou ser muito sincero para vocês. Eu espero que o Fábio é um bom quadro político, é um bom profissional também, mas que ele fique muito atento, Sim. porque eu já passei por várias dessas também, então eu sei o que eu estou Você falando. sabe o que tá Eu falando, né, eu Delcio? senti na pele. O discurso é de oposição, mas no escurinho do cinema a turma está de mão dada com a situação. Eita. Então, eu acho que o Fábio tem que tomar muito cuidado para que não. Isso já aconteceu comigo e aconteceu com outros também, inclusive aqui em eleições para prefeito de Campo Grande e em outros lugares também, em Dourados. Sim. Né? Porque, às vezes, a fala é bonita, Sim. é o que o Mike acabou de falar. O PT agora é oposição, mas ficou 3 3 anos anos. com a situação e agora virou oposição. Qual é o motivo que virou oposição? Né? E do outro lado, é essa turma que está... Que tá na direita, mas aceitou a esquerda no governo. Que aceitou a esquerda porque era interessante. É uma palavra mágica chamada governabilidade. Entendeu? Então, nós não vamos nem do lado nem do outro. Vamos fazer uma frente, mas uma frente dogmática, programática, né? Porque nós não concordamos nem com nenhum desses
desses segmentos que estão hoje passando por esse processo de polarização. Isso não há dúvida nenhuma, não vai... já é Uma realidade. Já é uma realidade e é um norte que nós vamos seguir. E todo mundo que está entrando, primeira pergunta, é a favor dessa turma aí? Sou, então não dá. Boa. Então é isso aí, Alisson. Mais perguntas para o Delcídio do Amaral? Minha última pergunta, Delcídio, ele meio que pegando esse gancho, que eu até noticiando uma notícia que saiu no Investiga MS, e também já vi em outros portais de notícia, que dentre alguns nomes que você conversou foi até com o Beto Figueiró, que existia uma aproximação do Delcídio com o Beto Figueiró, que concorreu à prefeitura aqui em Campo Grande pelo Partido Novo, que provavelmente deve sair do Novo. E Já saiu. Já saiu do Novo, até onde a gente sabe, Já deve saiu. ir para o Democracia Cristã ou para uma outra sigla. Além do nome do Beto Figueiró, que já é um player assim, relativamente conhecido. Tem outro player assim, que vocês podem dar de olho? Por exemplo, eu coloco, sei lá, nomes como o próprio Sérgio Harfuch, que teve uma... Não, eu vou mais além. O próprio Boa. Capitão Contar, que Boa, chegou é isso aí. a ir para o segundo turno com o Rídio, e hoje está numa situação que o partido não tem uma chapa pelo partido que ele saiu, foi o PRTB, montada, muito bem estruturada, e existe sempre essa possível ida dele para o PL, mas é aquela coisa tipo assim, não, você pode vir, mas nem um lado confirma, inclusive, até o próprio Contar falou que tem convites de outras siglas, o Contar, o Harfuch, esses O players no próprio modo Marcos geral. Polon. Esses Esses caras que estão sobrando aí na oposição. Perfeito. Esse é o Até desculpa cortar. Esses caras que estão sobrando aí na oposição, o Marcos Polon, que é uma liderança política, o Contar, que o Alisson falou muito bem, teriam espaço no grupo do Delcídio? Mas, naturalmente, e especialmente a Democracia Cristã, que é um partido conservador e que tem uma tremenda história, e que, de certa maneira, abraça esses perfis políticos que se consolidaram em Mato Grosso do Sul. Né? E são candidatos competitivos. Seriam bons candidatos, né? Bons candidatos. Sim. Por exemplo, você pega o Contar. Né? O Contar, sem estrutura nenhuma, ele por pouco não foi governador, ele foi para o segundo turno. Agora, por exemplo, as pesquisas mostram, são 2 candidatos ao Senado. No primeiro voto, o Contar ganha de todo mundo. Tinha gente que batia no peito, que ia fazer 60%, Sim. 70%. Está lá empatado em 15, 16 e não sai disso, todos eles. Sim. Né? E o Contar, sem estrutura nenhuma, ele não só teve um bom desempenho como candidato a governador e agora como candidato ao Senado é extremamente competitivo. Né? O Harfuch também, né? que teve muito boas eleições, ele foi muito bem votado. Sim. Né? O Polon eu não tenho proximidade, eu nunca tive muito contato com o Polon. Mas ele, por exemplo, é um quadro que eu tenho certeza que dentro dessa realidade política, em função da história que eles têm, né, o discurso deles e o projeto deles, fruto das últimas eleições, ele não se coaduna com um presidente do PL chamado Reinaldo Azambuja, com todo respeito. Sim. Acho até que eles vão ter que buscar alternativas, porque isso os enfraquece. Porque eles vão para uma campanha e quem disputar com eles vai dizer, mas peraí, você não falava isso do próprio eleitorado deles, né? O eleitorado mesmo. Então, é um momento muito delicado. Quando foi negociada a entrada do Reinaldo, a situação do PL era uma. Sim. Hoje não é mais a mesma. Mudou também. Então, é um cenário que vai exigir uma avaliação bastante cuidadosa, né? Principalmente daquelas lideranças que se elegeram pelo PL e que agora e que agora são liderados pelo seu maior adversário. Está sendo mais ou menos isso. Então, agora nós lá estamos de braços abertos e acho que um partido que abraçaria muito bem essas teses o deputado estadual, Catan, também está nesse cenário. Tá. Mas esticando não só o Catan, mas todos esses dissidentes, vamos dizer assim, do PL. Então, o Delcídio está aberto aí no PRD, Solidariedade, nessa federação. Absolutamente. E no Democracia Cristã também. Né? Que é um partido que está muito alinhado com essas teses todas. Né? Então, eu estou... A única coisa, eu tenho acompanhado, eu estou achando tudo muito quieto.
E quando as coisas estão muito quietas, é sinal que... Diz que é aquela história, né? Diz que jabuti na árvore ou é enchente ou é mão de gente, né? E eu acho que já começou a aparecer mão de gente aí, porque algumas lideranças que se colocavam de uma forma muito firme, muito consistente, estão um pouco calados. Então a gente acha meio estranho esse movimento, apesar de eu entender que essas lideranças estão se inclinando para um outro projeto fora dessa realidade que se estabeleceu há poucas semanas atrás aqui. Muito bom. Delcídio, só para encerrar, foi muito bom conversar com você, mas a gente vai encerrar ainda agora, tá? A gente encerrou esse ciclo aí na política local. É impossível bater um papo com você, ter essa oportunidade, agradecendo novamente pela presença, e não falar sobre política nacional, que a gente sabe que você é expert também. E até mesmo porque o grupo que está de volta ao poder, o governo Lula 3, é um partido que você já esteve presente, já foi líder do governo Dilma e tudo mais. Eu quero saber o seguinte, primeiro, como que você viu essa volta do Lula, ele que voltou à presidência da República, e como que você avalia esse governo dele? Você acha que ele vem para uma reeleição tranquila também, ou você tem muitas críticas também a essa atual gestão do atual presidente Lula? Olha, essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro, o Lula não ganhou a eleição. Foi o Bolsonaro que perdeu. Concordo com você também. Tá? Porque, historicamente, a eleição no Brasil dificilmente se perde. Se você está na máquina, né? Quando você está na máquina, e aí eu não vou entrar em outras coisas, do seu ponto de vista de fim de reeleição, que eu sou a favor do fim da reeleição, que é tóxico para o país isso, e atrapalhou demais. Até o Fernando Henrique, que foi quem apresentou a emenda constitucional para a reeleição dele, ele mesmo se arrepende porque trouxe uma distorção violenta no país, por causa da máquina. Sim. Né? Uma eleição para presidente, normalmente, se você olhar historicamente, sempre o presidente que vai para a reeleição, ele ganha. Perfeito. Né? Isso não aconteceu por quê? Porque o Bolsonaro é que colocou a perder uma reeleição que ele teria muito boa. Né? E por uma série de equívocos que, enfim, acabaram prejudicando muito. Sim. E perdeu para ele mesmo, porque ele tinha muito apoio. Uma coisa que muita gente fala, Delcy. Apesar das... Eu sou um cara posicionado à direita. Eu sou desse sentido do senhor. Acho que ele errou demais. Só que ainda assim ele manteve um apoio popular. Então realmente ficou uma coisa... E eu aprendi, Mike, Sim. Eu sempre tive uma relação boa com alguns líderes aí mundiais, né? Sim. Da Alemanha, de Israel. Eu nunca esqueço. Israel teve um presidente chamado Shimon Peres. Sim. Shimon Peres é um trabalhista, um presidente, um cara que tinha uma história maravilhosa, espetacular. Eu respeito, ele falava para mim, eu perguntava, mas qual é a relação, presidente, do senhor com o Bibi, com o Netanyahu? Ele olhava para mim assim, eu respeito quem tem voto. Eita. Eu respeito quem tem voto. E o Bolsonaro tem voto. Não adianta a turma querer queimar, ele tem voto e ele tem representatividade. Sim, sim. Ele pode ter perdido uma parte desse lastro, sim. Mas ele continua sendo um ator importante nas próximas eleições. Veio o governo Lula. O primeiro governo Lula e o segundo foi um governo inovador. Foi um governo que trouxe uma série de projetos e com pessoas que tinham qualificação. Você pega o ministério do Lula, do primeiro mandato... Dirceu, Palocci... Os caras, você não tem como falar que os caras é ruim, né? Você não pode falar que os caras são... Você pode concordar com os caras. Exatamente. Roberto Rodrigues na agricultura. Você começa a ver os camaradas que... Então, hoje... né? E aí compara com esse time de hoje, com todo respeito. Não, mas não há... o nível de qualidade
qualificação das lideranças era muito maior. E outra coisa também que a gente percebe nitidamente, o presidente Lula, ele é um governo analógico numa era digital. Então, o que ele trouxe? Uma repetição de projetos que já tinham sido utilizados fartamente, não só por ele, nos 2 primeiros mandatos, como também pela ex-presidente Dilma. Não houve nenhuma evolução do seu ponto de vista de gestão, do seu ponto de vista de projeto de país. E na minha leitura, estou falando Delcídio, na minha leitura, eu acho que o Brasil caminha para uma situação econômica dificílima. E não vai ser em 26, porque eles estão turbinando o orçamento com carga tributária, com uma série de expedientes. Eles estão turbinando para passar 26. Sim. Mas o cara que sentar na cadeira em 27 não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Aliás, outro dia um amigo meu do Rio de Janeiro falou: Delcídio, se tivesse poderes e os 2 que fossem para o segundo turno, o acordo era o seguinte: quem perdesse a eleição de castigo ia ser presidente da República. Olha. Né? E é verdade. Então, eu acho que o país ele só está voltado agora para 26. Vocês são jornalistas, Sim. vocês Sim. podem ver a mídia. É só eleição. Já começou a eleição. Já começou a eleição. Né? E gasto em cima de gasto. Tem vale de tudo. Tem Bolsa Família, que é um projeto lá de trás. Aí veio agora o Vale de Energia, Vale Gás. Vale Estão turbinando tudo, né, Delcídio? Estão turbinando tudo o quê? Para as eleições. Só que eu costumo comparar isso o seguinte: é igual você estar numa boate, e eu gosto de boate, gosto de música. Você vai, bebe, dança a noite inteira, come, a sua mesa está lotada de gente. Aí, 6 horas da manhã, os teus companheiros de boate já vazaram. Está você e sua mulher sentados. Aí chega o maître, uma puta de uma conta desse tamanho, ó, tem que pagar. É mais ou menos isso. 27 vai ter que pagar isso aí. Vai ser essa situação, né? E aí você começa a olhar quais são as alternativas pelo fato do Bolsonaro estar fora. Né? Como que o senhor vê essa situação dele, falando rapidamente também, até mesmo porque Mato Grosso do Sul é conhecido como um estado bolsonarista, né? Você acha que ele está sendo vítima de uma injustiça tremenda ali, uma perseguição no judiciário? Como que você vê isso? Erros que ele cometeu, que ele está colhendo? Como que o Delcídio vê a situação atual do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, em muitas coisas, o diagnóstico dele era correto. Sim, Ele errou no operacional. sim. E quando ele erra no operacional, ele começa a enfrentar um sem número de atores que sempre protagonizaram a história do Brasil e que aí começam a enxergá-lo como o cara que vem implodir tudo aquilo que ao longo da nossa história se consolidou. Então, eu acho que ele tinha um diagnóstico claro em vários segmentos e em várias frentes, mas ele errou na operacionalização, na verbalização excessiva, aquelas entrevistas na saída do Palácio. Tratando jornalistas, né? Aí você vai brigar com jornalistas. Vou brigar com vocês que estão aí na internet o tempo inteiro, um cacetão de gente acompanhando. Não, eu posso não concordar com vocês. Sim. Ou emitir minha opinião. Sim. Mas eu não vou bater de frente. Né? Eu não vou bater de frente com o judiciário, apesar de muitas coisas, e aí nós políticos somos responsáveis. Quem ponderou o judiciário brasileiro fomos nós. Por quê? O Congresso hoje, você não precisa ter deputado. Tem partido lá que não precisa ter deputado. Ele é simplesmente o seguinte: ele perde uma votação, ele entra na Justiça e entra no STF questionando o resultado da votação. Lindbergh mesmo está fazendo isso o tempo todo para o governo. Então, o que acontece? Uma vez eu conversando, não vou citar o nome, né, do ministro, eu falei: pô, vocês estão tendo protagonismo completamente fora do controle. Ele falou: são vocês que empoderaram a gente. Vocês têm encrenca no Congresso, vocês passam para nós. Nós vamos crescendo, isso é natural. Nós vamos ter que decidir, não vamos ter que decidir. Então, assim,
acho que nós precisamos fazer. O Brasil precisa de um reformista. Eu não sei se a gente vai conseguir eleger um reformista em 26, mas o Brasil precisa ser passado a limpo em várias coisas, em vários procedimentos, né? E aí entra uma outra questão que é importante. A Constituição nossa, ela é parlamentarista e o regime é presidencialista. Sim. Sim. Se a gente não mudar essa realidade, todo presidente eleito vai entrar na roda do Congresso. Não tem conversa. Olha que eu conheci a maioria dos presidentes, como executivo, como engenheiro, como Sim. dirigente de empresa e como político. O único presidente que se elegeu olhando o Congresso para constituir uma base para promover as mudanças que ele queria, Fernando Henrique? o Fernando Henrique. Porque ele pegou um partido social-democrata, Fabiano, centro-esquerda, e trouxe quem? O PFL. Sim, que o Eu não senhor sei. já fez parte também, né? Sim, já fiz parte. Então, eu acompanhei bem as tratativas, né? E ele teve 8 anos. Pô, a gente não pode esquecer, o Fernando ganhou 2 eleições no primeiro turno. Sim. Sim. Mas por quê? Porque a estrutura política que foi montada foi muito sólida e que o acompanhou. Mas, ao mesmo tempo, isso porque ele era um cara diferenciado. Com todas as críticas que os caras fazem a ele, Sim. acertou, errou, como todo mundo Sim. que faz. Agora, dentro, vamos dizer assim, das 4 linhas, né, como o Bolsonaro sempre falou, né, a probabilidade maior é você botar um presidente na roda. Sim. Você vê agora, essa semana mesmo, o que aconteceu no Congresso é claríssimo. Derrubaram que o Lula. Então, aí é composição toda hora, cada projeto tem que ser negociado, e você acaba ficando sem condições de exercer aquele poder que o povo lhe conferiu através do voto popular, que não é fácil alcançar, Sim. né, e não consegue tocar adiante um país. Então, eu acho que a situação do Bolsonaro, ele vai ter que definir alguém como sucessor. Para quem é eleitor dele, até o senhor que entende muito dessas questões jurídicas de Brasília, isso é bom, que eu também estou indo nessa linha, eu e o Alisson. A gente não é aqueles jornalistas, ou Delcídio. Não, ele ainda tem. Já era, né? Para quem é eleitor do Não, Bolsonaro, ele vai ter que apoiar alguém. Não, não tem tem mais condição. condição dele disputar no que vem, né? Até para que o bolsonarismo Tem um nome, sobreviva, né? E acho também. Como que o senhor vê o Tarcísio? Eu quero, Você acha que é o melhor nome? eu quero só complementar uma Sim. pergunta que você fez. Ver como é que são as coisas, né? O Lula estava praticamente morto. Tava praticamente. Pô, a oposição ressuscitou o Lula. Eu acho que, pô, com esses erros que foram cometidos, é melhor o Lula não ter base, só ter a oposição junto com ele, que ele leva todo. Então, agora surgem as alternativas. Eu vou dar minha opinião. Sim. Né? Mas eu converso com muita gente, com muitas lideranças políticas também. Por exemplo, em Minas Gerais, o Zema vai ser candidato. Mas o Zema sabe que ele não ganha. Mas por que ele quer ser candidato? Para ele ganhar a eleição como presidente em Minas. Por quê? Porque no segundo turno, o passe dele vai mais. Sim. Porque todas as eleições presidenciais, o presidente eleito do Brasil ganhou em Minas Gerais. Porque Minas é uma mistura de todas as regiões do país. Do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. Sim. Então, o Zema ele tem um projeto mais à frente, para ele sentar na mesa num segundo turno. O Tarcísio, pô, comanda São Paulo, não é mole. São Paulo é um país. Sim. Mas agora, recentemente eu conversei lá em São Paulo com muitas pessoas aí que estão no projeto do Tarcísio e acompanham, né? A primeira pergunta que vem é o seguinte: o Tarcísio sai candidato, aí ganha a eleição. Em 27, ele começa a fazer os cortes e a tomar medida impopular. Na eleição seguinte, vem o PT e diz assim: Volta de novo. esse cara que matou o Brasil, nós que somos a salvação.
quando esses números são ruins, estão sendo construídos pelo atual governo. Sim. Então, e por outro lado, o Tarcísio em São Paulo, ele ganha no primeiro turno. Ganha tranquilo lá, né? Né? E tem um outro porém também, que é uma coisa que às vezes a gente não enxerga, mas tem tudo a ver. Se o Tarcísio sai candidato a governador, o prefeito de São Paulo sai candidato a governador e sai da prefeitura também. Sim. Você corre o risco de perder a cidade de São Paulo e o governo do estado num movimento desse. Uma coisa que tem que se avaliar bem. Eu, pessoalmente, acho que o Tarcísio não vai sair. Pessoalmente, eu acho. Sim. Né? E eu, se estivesse no lugar dele, não sairia. Porque Faz sentido o senhor falando. Vem cacete aí, 27, vocês vão ver só. E ninguém fala. Sim. Ninguém fala. Mas a bomba, o relógio já começou a contar. Tá tocando. Tá rodando o relógio. E aí surge a alternativa do Ratinho, que está fazendo um governo. Tem um nível de aprovação no Paraná estúpido. Aí os caras falam assim, bom, mas o Ratinho no Norte e no Nordeste, mas aí o pai dele tem uma importância Nível grande, nacional, né? nacional, de levar o nome dele. Né? Então, acho que o Ratinho, dentro dessa conjugação de forças, e já está no segundo mandato, aliás, o Tarcísio tem outro impeditivo, que o paulista ele lembra do Dória. Do Dória. Que o Dória, ele não completou o mandato na prefeitura, saiu para governador. Não completou o mandato para governador, saiu para presidente. Então, isso, o paulista sente muito isso. Né? Porque o paulista... Confia, né? Confia e gosta do seu estado, e tem zelo pelo seu estado, como outros estados, como isso acontece. Então, o Ratinho hoje é o que talvez tenha as melhores condições, pelo menos para lançar o nome. E o Caiado, que está dizendo que vai ser candidato, a legenda dele não vai dar a legenda para ele. Não vai, a União Progressista não dá. Vai ver, por exemplo, agora, União e o PP. O que os ministros fizeram? Nós não vamos sair. Vamos suspender. Bom, mas continua no governo. Então, afinal de contas, a União e o PP, eles estão no governo ou estão contra o governo? O próprio Ciro e o Caiado essa semana se embicaram, né? Se embicaram, né? O Ciro acho que sai candidato a governador do Ceará, tá surgindo uma frente. Não, o Ciro Nogueira, no caso. Não, pensei que Que você ia se falar, embicaram. se embicaram. Mas o Ciro acho que sai pelo PSDB lá, né? E sai bem, né? O Ciro deve sair, deve se eleger governador. Ele Também tem uma acho. grande chance. Né? E vai ser um bom governador, porque ele é um cara daquele jeitão. Mas, por exemplo, o Ciro com o Caiado está chiando, porque o Ciro... Quer ser vice nessa chapa. Quer ser vice. Então, ele não quer se... E o Caiado quer ser candidato. Vão dar a legenda a ele? Não vão dar a legenda. Então, ele vai ter que buscar uma outra legenda. Porque já vai ficando mais difícil. Aí vem o imponderável. Que isso... Em São Paulo, eles estão fazendo essa leitura também. Sim. Se continuar essa polarização, há uma possibilidade grande de surgir um outsider. O que é um outsider? É um cara com um discurso antissistema, individual, antissistema. Não dá. Não estou falando que é o Pablo Marçal, é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não está inelegível já. Em São Paulo, por um triz. E se fosse para o segundo turno, ganhava a eleição. E vou falar uma coisa, Delcídio, não foi, e a gente acompanha muito esses candidatos, por erro dele de querer colocar lá o atestado falso. Porque eu acho que ele foi por 70 mil. Eu acho que isso aí tirou muito voto dele no último dia, né? Dele. E ele, se fosse para o segundo turno, ganhava a eleição. Eu também acho. Então, a possibilidade de aparecer um cara com um discurso religioso, com um discurso contra as instituições, de sucesso individual, rapaz, é um perigo. É um perigo, porque aí pode acontecer tudo. Sim. E como diz o velho Tim Maia, tudo é tudo, nada é nada. Ou também não acontecer nada. Muito bom. Olha, você tem mais alguma pergunta? Não, aquela é a minha última. Então, eu quero só encerrar, mas com uma última pergunta, que a gente sempre guarda, eu sei. Essas perguntas até mesmo para hoje em dia a internet, né? Como você mesmo falou, a gente utiliza muito. Dessa entrevista você pode ter certeza que vai sair muitos cortes. Poxa, ótimo. E o último que eu não poderia deixar de lado é o seguinte.
passou já os anos e tudo mais, a gente perguntou, né? Você fez as suas avaliações aí sobre o governo Lula, mas só para ser um core na internet é bom, né? Terminar com uma polêmica. Eu quero saber o seguinte, vou ler a pergunta aqui, ó. Na delação premiada que o senhor citou, na delação premiada que o senhor fez há alguns anos, o senhor citou nomes de peso, incluindo o atual presidente da República, Lula. Eu quero saber o seguinte, o senhor mantém o que o senhor falou naquela delação, quando o senhor colocou que ele sabia das coisas que estavam acontecendo? Não é que eu era um líder de governo que, assim, que dialogava não só com a classe Todos os política, partidos, mas né? com todos os partidos e com a sociedade em geral. E eu tenho um currículo que naturalmente me levou a ter relacionamento com empresário, Sim. relacionamento com partidos políticos, lideranças, Federações. governadores. Eu tinha muita informação. Eu, por exemplo, quando um sujeito no Congresso me contava, escondia algum jogo para mim, eu ficava desconfiado, não tinha problema não. Pegava o avião em São Paulo e ia para o cara que eu estava desconfiado. Ó, você fez isso, isso, isso. Eu fiz. Então eu conhecia essas coisas, né? E a questão da delação, quando eu vi que com 1 hora depois de eu ter sido preso, e mais importante, aproveitando só eu não fui preso por corrupção. Sim. Eu fui preso por obstrução de Sim. justiça. O seu Rui Falcão, que era o presidente Do partido da do época, né? partido, né? E claro que não faria nada sem o de acordo de cima, nós não temos nada a ver com Delcy. Os outros acusados de corrupção, de desvio, de tudo quanto é coisa, não. Os caras não têm culpa. Nós não temos responsabilidade sobre o Delcy. Ali eu vi o seguinte, qual foi o raciocínio? Pressão da Lava Jato, vai o Delcídio, que é um peixe grande, e ficamos nós. Um erro político e de Estado grosseiro. Grosseiro. Por quê? Porque depois que isso aconteceu, aí a Lava Jato entrou no Congresso. Aí eles arrebentaram a porteira. Sim. Quando sobreveio o caso Aécio. Aliás, o mesmo procurador que montou e depois a Justiça provou que foi um flagrante forjado, o senhor Marcelo Miller, eu faço questão de repetir, Sim. que bolou aquela gravação ilícita e inidônea contra mim, né? Foi ele que orientou também a gravação do Aécio, né? E do Temer também. Aí o raciocínio com relação a Aécio. Sim. Se comigo era assim, vai o Delcídio, ficamos nós, com a Aécio foi o seguinte, fica o Aécio, senão nós é que vamos. 180 graus. Né? E quando eu vi que era essa a estratégia, e eu vejo aí senador com dinheiro na cueca, sujo de bosta. Sim, muito pior do que aquela época. Os caras, nem o processo eles abriram no Conselho de Ética. Eu, em dezembro, o que aconteceu comigo foi em novembro, em dezembro eu já estava sendo caçado, né? Notificado para apresentar minha defesa. Quando eu vi aquele movimento todo, e essa notificação, foram me levar, né? Eu estava lá na Polícia Militar de Trânsito de Brasília, era um séquito de funcionários do Senado Federal. Eu falei, o quê? Ah, o negócio é esse, né? Então tá bom. Chumbo trocado não dói, é como a gente fala no Pantanal. Sim. E assim foi feito. Agora, aquilo que foi dito, que isso não era minha responsabilidade provar. Se não conseguiram chegar naquilo, é porque tiveram algum tipo de dificuldade, houve algum tipo de interferência, mas aquilo tudo eu acompanhava de perto, eu sempre transitei nos altos escalões desse país. Eu sabia de tudo que acontecia dentro do Congresso, fora do Congresso, do meio empresarial. Eu conquistei isso trabalhando, então eu conhecia todo mundo. Então, com a maior tranquilidade, aquilo que foi dito é absolutamente pertinente. Não conseguiram provar. Aí, por exemplo, no meu caso, eu fui inocentado. Sim. Né? Mas eu segui o bom direito. Instância por instância. E a última, por unanimidade.
eu sofri 8 anos e fui inocentado em 10 minutos. 10 minutos. Sofri 8 anos. Agora, depois começaram a rever a legislação, rever a Constituição, aí caducidade. Mudaram entendimentos que jurídica, entendeu? E eu sofri muito, né? Mas eu tenho leveza, eu sou um cara leve, né? Eu aprendi, isso me ensinou muitas coisas também, Sim. né? Que me levaram a corrigir uma série de atitudes minhas, e também uma coisa importante, a família. Eu vivia fora de casa. Você queria esconder de mim, ficava dentro da minha casa, porque você não ia me achar nunca. Sim. Né? Então, essas coisas todas, você revê uma série de valores, né? E se você acredita em Deus, se você tem fé, se você tem humildade para reconhecer que errou em muitas coisas, você sai de um processo desse melhor do que você entrou. Então, assim, se eu conseguir te responder, mas Sim. eu sou um cara eu defendo as coisas na minha vida, eu sempre defendi por convicção. Sim. Eu não rodeio toco. As coisas que eu defendo com convicção. Porque eu sei que... por exemplo, se eu estiver mentindo, você percebe na hora. Porque é meu olhar que muda, aprendi outra coisa também. O gesto de estudo, né? Sim. Então, é o olhar, é o jeito de falar, é a maneira de se posicionar. Sim. Então, isso aí, como diz, eu já sublimei, isso aí eu já fatorizei, isso aí, por essas eu não passo mais. Muito bom, Delcídio. Quero agradecer você primeiro pela aula de política que ele deu, né? Pra gente que está na comunicação há alguns anos, ganhando espaço, graças a Deus, ter oportunidade de falar com você, é muito importante, porque além de aprender, também a gente tem essa oportunidade de levar para a população, de uma forma geral, essa entrevista, o que você tem para falar, porque uma coisa eu acho que você vai concordar é o seguinte, e é uma crítica minha à imprensa, e a contribuinte vai tentar, né? Porque é difícil você brigar com o poder, mas a gente tenta fazer isso da maneira mais independente possível, que é o quê? Que eu acho que é o mínimo que a imprensa tem que fazer, que é dar espaço para todo mundo. Sim. Porque infelizmente a gente tem, eu não estou falando aqui o local, a gente pega do nacional. Perfeito. Hoje os políticos, e principalmente quem está no Poder Executivo, acha que os veículos de imprensa têm que ser assessoria de imprensa. O senhor pode ter certeza, enquanto existir contribuinte, ou pelo menos enquanto eu tiver essa oportunidade de fazer esse trabalho, tendo esse estúdio à disposição, eu vou fazer uma entrevista, como eu fiz com o senhor, com todos os atores políticos da mesma forma, com leveza, dando o espaço para a pessoa falar o que quiser. Então eu quero já até deixar um convite aberto para você retornar aqui quantas vezes forem necessárias, até porque eu já estou animado, pelo menos, que o PRD vai ter um candidato aqui para a gente entrevistar ano que vem, tanto ao governo quanto ao Senado. Muito obrigado, viu, Delcídio? Olha, eu que agradeço a vocês, a oportunidade que vocês me deram, agradecer quem nos acompanha também nessa entrevista. Então, Alisson, Mike, a equipe, eu quero repetir essa oportunidade que vocês estão me dando, né? Porque eu acho que é no debate e com oportunidades é que as pessoas, a nossa gente, o nosso povo, vai ter uma noção clara de como pensa cada um. Exatamente. Né? E acho que esses valores, numa sociedade democrática, é que tem que prevalecer. Né? Então, uma honra para mim, né? Espero que essa entrevista repercuta. Vai repercutir muito. Né? E contem comigo sempre. Que Deus ilumine e abençoe vocês nessa caminhada bonita que vocês têm. Amém. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Alisson? Só ia lembrando vocês, pessoal, que estão acompanhando a gente até agora, não deixe de se inscrever e clicar no sininho, porque sempre que a gente subir uma live, um bate-papo gostoso, que nem a gente teve com o Delcídio hoje, você vai ficar antenado, Maicon. Com certeza. E acompanhe também a gente pelo portal O Contribuinte, que é um portal que está sempre também noticiando, soltando aí notícias, furos de bastidores. A gente tem o Luiz Guilherme Kalash sempre trazendo para a gente informações. O próprio Alisson também trabalha com a gente lá no portal. Toda uma equipe, né? Uma equipe que tem liberdade. Eu falo com gosto isso. Tem poderoso que não gosta, mas aqui a gente tem liberdade e ninguém vai controlar o nosso trabalho enquanto pelo menos eu tiver liberdade aqui para exercer o meu trabalho de imprensa e vou sempre defender a liberdade de imprensa, sempre. Mas é isso aí, quero agradecer a todos que acompanharam a gente até agora.
desejar uma ótima noite, né? Abençoada e iluminada por Deus. E amanhã a gente está de volta com o React, reagindo às principais notícias aí que aconteceram no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, né, Alisson? Por que não? E com certeza repercutindo aqui alguma fala do Delcídio, que eu tenho certeza que vai repercutir aí nos bastidores. Então, fiquem todos com Deus.